Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui esta tarde? Queridos, que bênção, que prazer, que privilégio poder estar mais uma vez com uma oportunidade de pregar esta palavra, de servir ao Senhor. Ser grato a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e ser grato a Deus porque as suas misericórdias são as razões de não sermos consumidos. Sendo grato ao Senhor, eu quero externar a minha gratidão ao nosso querido pastor Erivelto, que Deus continue abençoando a vida do Senhor de uma forma poderosa, que Deus em Cristo possa conceder o desejo do coração do Senhor, se este desejo estiver alinhado ao desejo do coração de Deus. Pastor Erivelto Júnior, Deus continue abençoando a vida do Senhor de uma forma poderosa. Nosso querido pastor Mercinho, nosso vereador, Deus continue abençoando o Senhor, lhe concedendo graça, sabedoria, discernimento, unção e autoridade, não somente na obra que Ele confiou nas suas mãos aqui, mas também naquilo que Ele confiou nas mãos do Senhor, ali também no Senado, ali também na Câmara, que Deus continue lhe abençoando de uma forma poderosa. Pastor Natanael, Deus continue abençoando a vida do seu servo, será instrumento de Deus para a vida dos irmãos amanhã, que Deus possa usá-lo de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa diante da sua instrumentalidade. Prazer rever nosso querido pastor Gledailson. Deus continue abençoando o Senhor, tenha um carinho pela sua vida, gratidão e prazer revê-lo aqui nesta tarde, amém? Aos demais pastores, líderes, que Deus possa continuar abençoando a vida e o ministério de cada um dos meus pais que estão aqui na minha retaguarda. Quantos querem ouvir a voz de Deus nesta noite, digam amém. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Nós vamos ler os versículos de número 7, versículo de número 8, e depois nós saltaremos para o versículo de número 37 e vamos fazer menção do 37 até o 44. João, capítulo de número 11, versículo de número 7 e 8. Posteriormente, nós leremos do 37 até o 44, que está escrito assim: Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: Mestre, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Versículo de número 37 em diante. E alguns deles disseram: Não podia este, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças eu te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. O que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto em um lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Queridos, eu só preciso de 2 favores dos irmãos. O primeiro é só um pouco de paciência. Nós começamos devagar, mas eu acredito que a gente chega lá. E o segundo é primordial, é as Bíblias abertas, para você ver se tudo que eu vou pregar está escrito no livro que está nas suas mãos. Eu acredito e eu aprendi que é muito bom dar glória a Deus
mas melhor é dar glória a Deus olhando para a palavra. Jesus havia subido até Jerusalém. Como judeu, pelo menos por 3 ocasiões, ele sobe até a cidade santa. Até porque o Senhor estabelece 7 festas para o seu povo. Dentre elas destacam-se Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, pelo menos por 3 ocasiões, todo judeu subia até Jerusalém para participar dessas 3 principais festas do calendário anual judaico. Jesus aqui de fato havia sim subido até Jerusalém, porém nesta feita ele não subiu para nenhuma dessas 3 principais festas dos judeus. Jesus aqui havia subido à festa do Hanukkah, ou festa das luzes. Diz a Bíblia que quando Cristo estava no alpendre de Salomão, ou no pórtico de Salomão, os judeus, os religiosos daquela época, procuravam uma oportunidade de prendê-lo e consequentemente matá-lo. Diante deste cenário, Jesus vai sair de Jerusalém e vai dirigir-se à região da Pérea, que ficava da além do Jordão. Ora, todas as vezes que o mestre sobe até a cidade santa, é em Betânia que ele faz questão de repousar por um espaço de tempo. Todas as vezes que Cristo subia até Jerusalém, é na casa de Marta, Maria e Lázaro, que por um espaço de tempo ele faz questão de permanecer. É nítido e é notório que Jesus nutria um relacionamento de intimidade com aquela casa, sim ou não? Sim, a própria Bíblia afirma isso. A Bíblia diz que Jesus os amava, a Marta, Maria e a Lázaro. Nós temos que ter muita estrutura e maturidade para lidar com isso aqui, porque nós estamos vivendo um tempo difícil no que tange e é concernente ao verdadeiro evangelho. Está se diluindo aí um falso evangelho que diz: vem para Jesus, que a sua vida vai ser um mar de rosas. E você tem que ter estrutura e maturidade para entender que não é pelo fato de servi-lo e nem tampouco de nutrirmos uma intimidade com Ele que isso nos priva de passarmos por crises, por provas, por vales, por desertos e até mesmo por enfermidades. Aí você me questiona: Erinaldo, se o fato de servi-lo não me priva de nada disso, então qual é a vantagem de servi-lo? Simples, é que ele permite você passar tudo isso, só não permite você passar isso sozinho. Ele é socorro presente em tempo de angústia. Quem crê que Ele está contigo em todos esses processos, diga alguma coisa para adorar Jesus. Se você crê que Ele é presente nesse processo que você está inserido, diga alguma coisa para glorificar o nome do Senhor. Escute. Então, coloque esta ideia por terra, de você servir e estar imune. Não. Nós o servimos e estamos sim passíveis de passar por todas essas intempéries. A Bíblia diz que agora, quando Jesus estava em Jerusalém, em nenhum momento esta casa é acometida de nenhuma crise, nem tampouco nenhuma enfermidade. Agora, ao passo que ele sai de Jerusalém, dirige-se para Pérea, diz o texto: Lázaro, a quem ele ama, está enfermos. E vamos ser sinceros, quem precisava tomar conhecimento que o Lázaro estava enfermo? Até porque até os amigos de Jesus ficam enfermos, até aqueles que o servem também adoecem. Então quem precisava tomar ciência da enfermidade do Lázaro? Jesus. E qual é o cenário? As irmãs chamam um mensageiro, e esse mensageiro vai sair de Betânia para ir ter com Cristo na Pérea, levando esta mensagem: Lázaro, a quem tu amas, está enfermo.
Quem mandou o recado, criou a ideia e alimentou a expectativa de que quando Jesus ouvisse tal recado, qual seria a primeira atitude de Cristo na ideia de quem enviou o recado? Quem mandou o recado está contando as horas, esperando que ele venha de imediato, até porque ele me ama. E vocês sabem do texto mais do que eu. Quando Jesus ouviu que aquele a quem ele ama estava enfermo, Jesus correu para Betânia. Jesus foi lá para resolver o problema. E talvez você nem veio aqui na tarde deste sábado para começar a ouvir o que você vai começar a ouvir. Erinaldo, porque que quando Jesus ouviu que aquele a quem ele ama, tem sentimento nisso aqui, estava enfermo, porque que ele não corre de imediato para Betânia para resolver este problema? Simples, porque a prioridade dele não é resolver os meus problemas. A prioridade dele não é solucionar as minhas crises. A gente tem que parar com essa ideia que está nascendo e está brotando de crentes mimados, de que se ele não vier no meu tempo, eu desvio. E por que eu digo que talvez você nem veio aqui para ouvir o que você não queria ouvir? Porque nós temos que colocar por terra esta ideia de que igreja é supermercado e de que altar é prateleira. Ele não é o seu gênio da lâmpada mágica. Ele não vai vir do seu jeito, no teu tempo e nem na tua hora. Porque se fosse para fazer os teus desejos, ele vinha no teu tempo, do teu jeito e na tua hora. Mas como é para a glória do nome de Deus, ele vai vir no tempo dele, do jeito dele e na hora dele. Quem crê que esta tarde de sábado pode ser sim o tempo dele, a hora dele? Quem crê que ele vai se manifestar, mas ele não se manifesta no Cronos, porque Cronos é tempo do homem, ele se manifesta no Kairos. Kairos é tempo de Deus. Quem crê que esta tarde pode ser a tarde que ele vai manifestar o seu poder? Diga alguma coisa para adorar a ele, se você crer no que eu estou pregando aqui esta tarde. A prioridade dele não é resolver os meus problemas, nem solucionar as minhas crises. As irmãs criaram a ideia que ele vinha de imediato porque ele os amava. Mas o que foi que ele disse para o mensageiro? Esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o nome do Filho de Deus seja glorificado. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem propósito por trás da crise que você está vivendo. Para você, eu só quero que ele venha curar o meu irmão. Para ele é a oportunidade do nome do Pai ser glorificado, engrandecido, exaltado. Quem crê que tem propósito por trás de crise, diga alguma coisa para adorar Jesus, se você acredita nisso. Se você puder e quiser, isto não atrapalhar o seu culto, acalme o coração de alguém aqui esta tarde e noite e diga assim: fique tranquilo, diga fique tranquilo, porque tem um propósito maior por trás da crise que você está vivendo. Esta crise não é para a morte, esta crise não é para o luto, esta crise não é para a vergonha da tua casa. Erinaldo, então para que eu estou inserido nesta crise? É porque vai ser no meio deste processo que o nome de Deus será glorificado. Quem crê que o Deus que você serve é especialista em ser glorificado em tempo de crise? Não terá velório naquela casa, terá culto de ação de graça, porque não é para a morte, é para a glória. Não é para a morte, é para a glória de Deus.
me assobre, a terra mude, ó Fá. Jesus não vai, mas Jesus envia um mensageiro. E a mensagem que este homem carrega não é para a morte, é para a glória de Deus. Meus pais que estão no altar, quando esse homem saiu de Betânia para ir ter com Cristo na região da Pérea, o Lázaro estava como? Enfermo. Só que estando enfermo permanecia vivo. De Betânia para Pérea é um dia de viagem. Esse homem agora vai sair da região da Pérea e regressa a Betânia 2 dias. Quando esse homem volta para Betânia, o Lázaro que estava enfermo agora está como? Morto. Mas o que foi que esse homem ouviu? E não ouviu de qualquer boca. Ouviu da boca de Jesus. O que foi que esse homem ouviu da boca de Jesus? Não é para morte. Só que isso ele ouviu aqui, na Pérea. No interim de sair daqui para pisar em Betânia, Lázaro morre. Ele sai daqui com uma mensagem de vida. Só que quando ele pisa aqui, o ambiente é ambiente de quê? De morte. Você tem fé para acreditar num processo desse aqui? Consegue entender que não tem conectividade no que ele ouviu com o que ele está vendo. Ele ouviu da boca de Jesus, não é para a morte, é para a glória de Deus. Esse homem está saindo daqui com uma mensagem de vida. Só que quando ele pisa em Betânia, um ambiente de morte. Meus pais que estão aqui, pregadores da palavra, se coloquem no lugar desse homem. Esse homem poderia pisar em Betânia e dizer isso aqui, ó. Como é que eu vou entregar uma mensagem de vida se Lázaro já estava morto? Mas sabe o que é que eu imagino que esse homem disse? Não importa o cenário que está diante dos meus olhos, eu prefiro me agarrar com uma palavra que foi liberada pela boca de Jesus. Erinaldo está morto, mas a palavra é de vida. Erinaldo já está fedendo há 4 dias, mas a palavra é de vida. Eu nem sei quem é que precisa ouvir esta palavra, mas brada Deus na boca deste moço para dizer para alguém: não importa o cenário de luto que está diante dos teus olhos, se a palavra saiu da boca de Jesus, Ele vai transformar ambiente de luto em ambiente de milagre, de glória, de poder. Quem crê que na tarde deste sábado tem uma palavra de vida que vai alterar um cenário de morte? Se você acredita em palavra revelada com base na Bíblia, reaja e faça alguma coisa para adorar aquele que está falando conosco. Eu não lhe pedi isso nenhuma vez, mas se não incomodar o seu culto, segure na mão de um crente que sentou ao seu lado aqui esta tarde, mas não segure de qualquer jeito, segure com graça e diga para ele, diga: te prepara, porque está chegando uma mensagem de vida para anular um decreto de morte. Está chegando uma mensagem de vida para alterar o cenário de luto. Quem crê que quando a vida chega, a morte tem que bater em retirada, não vai ter luto. Vida, 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 vida. Só quem crê que esta palavra tem poder, abra essa boca para adorar a Ele aí. Quem pode adorar Jesus? Quem pode adorar Jesus? Tem palavra de vida mudando o ambiente de morte. Tem palavra de vida alterando decretos de luto. Ah, como eu creio no que Deus está falando através da minha boca. Quem agarra esta palavra como profecia? Remando, remando, como a narrácia.
Erinaldo, mas não tem conexão. Ele me disse uma coisa e eu estou vendo outra. Não importa o cenário que você está inserido, se agarre com a palavra que saiu da boca do Cristo que você serve. É barachanda, relove assar. Erinaldo, os recursos são poucos, mas se ele diz que vai prosperar um ambiente, se agarra com a palavra que ele liberou. Erinaldo, mas nós estamos no meio de uma crise, mas se a palavra saiu da boca dele, ele vela para cumprir a sua palavra. O mensageiro foi. Jesus demora-se ainda alguns dias. E depois de alguns dias, Jesus vai chamar os seus discípulos. E se você puder pregar comigo, olhe para a sua Bíblia, versículo 7 do capítulo 11 de João. E depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Vamos recapitular. O que foi que causou a saída de Jesus da região da Judeia de Jerusalém? A iminência de ser apedrejado pelos religiosos, sim ou não? Sim. Aí olha Jesus dando uma aula para os seus obreiros, para os seus discípulos. Jesus os traz para perto e diz isso aqui, ó: eu vou voltar lá. Está escrito, versículo 7: vamos outra vez para Judeia. Aí no 8 os discípulos o questionam. Vamos ler o 8. Disseram os discípulos: mestre, Rabi, ainda agora os judeus procuravam lhe apedrejar. Aí a pergunta dos discípulos: e o senhor quer voltar lá? Só que Jesus não é gente. É mais ou menos assim, ó. É alguém olhando para o nosso querido pastor Erivelto e dizendo assim: pastor Erivelto, não volte lá, porque lá tem religioso com pedra na mão para matar o senhor. Aí pastor Erivelto disse: é por isso que eu estou voltando lá. Ó, pensem comigo. O que causa temor, pavor aos discípulos aqui? O que está atemorizando os discípulos aqui? Está escrito no 8. Qual é o temor dos discípulos? Jesus ser apedrejado. E eu só consigo apedrejar alguém se eu tiver o que nas mãos? Pedras. E para que essas pedras possam caber nas minhas mãos, são grandes ou pequenas? Para caber nas nossas mãos, as pedras são grandes ou pequenas? Pequenas. Então tem discípulo preocupado com pedra pequena na mão de homens. Ó, discípulo, eu vou melhorar. Tem discípulo preocupado com pedra pequena na mão de religioso, porque eram os religiosos, eram os judeus. Eu pergunto: Jesus está voltando para lá por causa da pedra pequena na mão dos homens? Jesus está voltando para lá por causa de qual pedra? Então peraí. Então é possível você vir para uma época dessa preocupada com pedra pequena na mão de homens. Aí sabe o que Jesus me usa para dizer aqui? Eu não vim aqui por causa da pedra pequena na mão deles. E o senhor veio aqui por causa de qual pedra? Eu vim aqui por causa de uma pedra maior. Porque pedra pequena na mão de homens, quem resolve é vocês. Agora pedra grande que fecha a sepultura, só quem tem autoridade para remover. Eu vou repetir isso aqui. Pedra pequena na mão de homens, é vocês que resolvem. Agora pedra grande que fecha a sepultura, só quem tem poder e autoridade para liberar uma ordem é aquele que está sentado no trono. Quem crê que esta tarde de sábado a pedra vai ter que sair do meio e vai ter vida onde havia morte? Abra a boca para adorar aquele que está chegando na sua Betânia. Quem pode adorar o Cristo aqui nesta tarde? Abra a boca para adorar a Ele. Vai. Vai. Isso. Você pode glorificar Ele aí pelo menos por 10 segundos. Isso.
É tu adorando e ele liberando a ordem, remove a pedra. É tu adorando ele dizendo a pedra vai sair. É tu adorando ele dizendo vai ter vida neste ambiente. É barachando revácia. Mas tem. Às vezes a gente se prende e se limita nesta obra missionária e nesse ide do Senhor por causa de pedra na mão dos homens. Os homens que estavam com as pedras nas mãos, para fazer o quê? Me ajude a pregar, diga matar. Só que Jesus foi chamado para gerar o quê? Ele deixou de ir lá por causa de pedra na mão dos homens? E por que tu está deixando de fazer o que Deus tem para fazer através da tua vida por causa de pedra na mão de pessoas? Às vezes, nosso pastor libera uma ordem. Aí alguém diz, pastor, eu não vou. Porque tem tanta gente com pedra naquele lugar querendo apedrejar a obra. Eu sou um menino. Eu sou um moço. Por favor, perdoem o meu linguajar chulo nesse momento. Mas a partir do momento que a pedra na mão de outra pessoa tem a capacidade de alterar o chamado que Deus tem através da tua vida, você se torna um covarde. Largue mão de ser frouxo e largue mão de ser covarde. Não permita que pedra na mão dos outros altere a obra que Deus tem para fazer através da tua vida. Os homens têm as pedras, mas Jesus tem o poder. Os homens têm as pedras, mas Jesus tem toda a autoridade. Deixa eu ver se tem pelo menos uma aqui que não vai parar por causa das pedras, mas vai abrir a boca e vai dizer: com pedra ou sem pedra eu vou continuar exercendo aquilo que fui chamado para exercer. Cadê você que não vai parar por causa deles? Me dê um sinal. Quem pregava vai pregar, quem cantava vai continuar cantando, quem dirigia vai continuar dirigindo, quem era regente vai continuar regente. Eu não paro por causa de pedras. Cadê a igreja que vai continuar marchando nesta marcha impoluta? Levante a mão, por favor. Levante as duas. Eu tenho um recado para o inferno aqui esta tarde. Se dependesse das pedras, nem aqui nós estaríamos. Mas nós só estamos aqui porque os homens podem ter as pedras, mas a igreja está firmada na pedra de esquina, na pedra angular, na pedra rejeitada. Só quem crê que esta igreja vai continuar firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Abre essa boca para adorar Jesus, quem pode? Isso. Há uma glória de Deus aqui nesse ambiente. Agarre a mão de alguém, agarre a mão de alguém, por favor. Diga para ele: eu não sei você, mas eu não vou parar por causa dessas pedras. Eu vou continuar fazendo a obra do Senhor a tempo e a fora de tempo. Cadê a igreja que não para, não retrocede, mas eita, adore, adore. Quemará-se, renubre, remude, ofa. Quemenando, rubíbia, séria. Já tentaram te parar com tantas pedras, mas olha você de pé. Já te apedrejaram no teu primeiro sermão. Já te apedrejaram quando você desafinou o louvor. Mas sabe o que é que você disse? Essas pedras não param. Quem tem chamada continua exercendo aquilo que foi chamado para cumprir. Irmão, tem um negócio de Deus aqui nesse altar, viu? Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Eu posso ouvir barulhos de pedras sendo removidas. A pedra vai sair daquele lugar. Os empecilhos estão sendo retirados. Descansa o coração, porque enquanto tu caminha,
Tem um Deus que está trabalhando ao teu favor. Me escute. Eita Jesus, que presença. Telebaralho redúbias. Tem um que está passeando no meio desta casa. Quem consegue sentir a presença dele aqui passeando, ó? Elásio, Amanúbias, Emanácia. Eita Jesus. Escute. Eita. É Ele que faz isso, crente. Me escute. Ele não deixa de ir por conta de pedra na mão do sistema. Querem pará-lo, querem detê-lo, querem matá-lo. Só que ele vai lá. Pastor Erivelto, permita-me citar o nome do Senhor uma vez mais. Olha por que eu digo que Jesus não é gente. Quem está com as pedras para matá-lo. Só que enquanto tem gente usando pedra para matá-lo, ele pisa lá para dar ordem, para remover pedra grande, para dar vida a quem está morto. É gente dizendo: Pastor Erivelto, não abra mais uma obra naquele ambiente. Querem matar o Senhor. E sabe o que é que ele vai dizer? Eu vou abrir lá para mostrar para eles que enquanto eles usam pedra para matar, eu removo pedra para dar vida. Quem crê no que eu estou pregando? Jesus vai, mas consegue entender que quem gosta de andar com as mãos cheias de pedras são os religiosos. Mas já que é uma escola bíblica, vamos aprender a lidar com esse tipo de gente que anda com as mãos cheias de pedras, vamos? E vamos aprender com o diácono. Atos capítulo 7, versículo 55. Quem está no projetor, se puder, por favor, me ajuda. Atos capítulo 7, versículo de número 55. Vamos aprender a lidar com quem anda com as mãos cheias de pedras. E vamos aprender com o diácono. Mas ele estando cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito Santo? Estevão. Só que dá para perceber que no mesmo ambiente que Estevão está cheio do Espírito, os religiosos estavam cheios de quê? E tu veio para o culto cheio de quê? Eita. Não, pergunte para alguém: você veio para o culto cheio do Espírito ou veio para o culto cheio de pedra? Não, porque tem os que vêm cheio de Espírito, mas tem os que vêm cheio de pedra. Quem vem cheio de pedra, na hora que o pastor Mercinho botou a escada e disse que o culto era 17 horas, já disse: para que esse culto de tarde? Vai estar quente, vai estar calor. É porque você veio cheio de pedra. Agora quem veio cheio do Espírito, quando disseram que o culto era 17, o irmão já disse: vai começar 17, mas vai terminar meia-noite. Vai começar 17, mas a glória de Deus vai tomar a casa. Cadê a igreja que não veio aqui cheio de pedra, mas veio aqui cheio do Espírito? Me dê um sinal, abra a boca para adorar Jesus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nas pedras. Está escrito assim? Porque quem é cheio do Espírito não perde. Não dá para pregar para pastor. Aí é por isso que tem obreiros, e repito, sou um menino, que às vezes metem os pés pelas mãos. Por quê? Porque eles preferem olhar para as. Mas Estevão está ensinando: eu não perco tempo olhando para a pedra. Minha visão. Sabe o que eu aprendo aqui? É que pedra na mão dos homens não tem a capacidade de alterar a minha visão. Aí tem gente alterando a visão que Deus deu para ele, por causa de pedra na mão de pessoas. Não permita que a pedra na mão deles altere a visão que Deus entregou para a sua vida.
Se Estevão fosse focar nas pedras, Estevão perderia o foco. Sabe o que é que Estevão está dizendo para os religiosos? Vocês podem encher as mãos de pedras, mas a minha visão vocês não podem alterar. E eu vou falar algo que é necessário, e é algo que tem acontecido muito nesse tempo odierno, e é sobre o verdadeiro movimento, o genuíno movimento pentecostal, o verdadeiro movimento do pentecostalismo. Nunca se viu um tempo onde se zombam tanto, se escarnecem tanto do movimento pentecostal. E muito por causa de meia dúzia de moleques que querem transformar altar em picadeiro e igreja em circo. Mas não é por causa de meia dúzia de moleques que nós vamos alterar a visão que Deus entregou para a Assembleia de Deus há mais de 100 anos. Eu nunca pensei em estar vivo para ver. Repito, sou um menino. Fui criado dentro de igreja. E eu nunca pensei em estar vivo para ver um líder dizer para um membro, isso tomado do Espírito, alguém dizer, bota esta mulher ou bota esse rapaz no canto dele, vai escandalizar o povo. Escândalo é adultério, fornicação e prostituição. No dia que ser cheio do Espírito Santo foi escândalo, eu paro de pregar esta palavra. Aí vem meia dúzia de sensacionistas dizendo que os dons cessaram. Só se cessaram na igreja deles. Porque na Assembleia de Deus, Deus ainda cura, salva, batiza, liberta, entrega dom de profecia, dom de discernimento de línguas estranhas. Aí eu estou cheio aqui esta tarde. Aqui não, Satanás. Esta igreja nasceu no fogo e ninguém vai alterar a visão que Deus entregou para a Assembleia de Deus há mais de 114 anos atrás. Deixa eu ver, cadê a igreja que não vai mudar o foco, perder a visão, mas vai continuar olhando para o alto, olhando para cima, olhando para Cristo? Cadê você que não vai mudar a sua visão? Abra a boca e diga alguma coisa para adorar Jesus. Quem crê? Quem crê? Aí querem parar o Espírito Santo no nosso meio. Ninguém para o Espírito de Deus. Cadê a igreja que está entendendo o que Ele está tratando conosco? Só para relembrarmos, diga para alguém, diga, não permita que a pedra na mão deles altere a sua visão. Continue olhando para o alto, continue olhando para o céu, continue olhando para Cristo. Cadê você que não vai perder o foco? Diga alguma coisa para adorar. Eu já estou até imaginando alguém vindo falar com o pastor Erivelto, dizer, pastor Erivelto, o negócio está tão difícil lá na congregação, é muita pedrada. Aí pastor Erivelto vai dizer, lembra daquele jovem que pregou? Para de olhar para as pedras, começa a olhar para o céu, porque quem olha para o céu vê os céus abertos, e quem vê os céus abertos vê o Senhor de pé e Deus à sua direita sentado no trono. Me escute. Enquanto Estevão apenas olhava para o céu, a pedra continuava na mão dos religiosos, sim ou não? Agora experimenta não só olhar, mas experimenta falar do céu para religioso. Quando Estevão fala, eis que vejo os céus abertos, os homens tiraram as pedras das mãos e o mataram a pedreira. Bota para mim, por favor, 7:58 de Atos. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. 7:58. Expulsaram Estevão de uma cidade à base de pedra, sim ou não? 7:58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Estevão foi expulso de uma cidade à base de pedra, sim ou não?
Só que no mesmo dia que expulsaram Estevão de uma cidade da terra, Estevão foi recebido em qual cidade? E por que tem gente reclamando porque estão tirando eles de ambientes aqui de baixo? Tu não é nem daqui. Aqui tu é só peregrino, aqui tu é só viajante. Sabe o que é que Estevão está dizendo para os religiosos? A pedra de vocês me tira de qualquer lugar da terra, mas a pedra na mão de vocês não me priva de ser recebido lá no céu. Cadê a igreja que crê que só mais um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará? Mas o pior é que tem alguns que querem ficar aqui. Parece que não anseiam a volta iminente de Jesus. Quem queria matar Jesus com pedra, diga, os religiosos. Quem matou Estevão com pedra? Porque eles amam andar com as mãos cheias de... João 8. João 8, os religiosos vão apanhar uma mulher no ato do adultério. Sim ou não? Sim. Aí tinha tanta gente para eles levarem aquela mulher. Caíram na ideia de levar logo para Jesus. João 8,5, eles chegam já com a condenação pronta. João 8,5. Na lei, Moisés nos manda que as tais sejam apedrejadas. Aí a pergunta deles: tu, pois, que dizes? Se Jesus dissesse isso aqui, ó: cumpram a lei, apedreja a mulher, sabe o que é que os religiosos diriam? Mas agora ia mesmo, o Senhor estava pregando, e a sua pregação no sermão das bem-aventuranças era sobre perdão, amor e misericórdia. E se Jesus dissesse: não mate-a, sabe o que é que eles diriam? O Senhor não está cumprindo a lei de Moisés. Versículo 6. Eles estavam tentando, querendo ter do que lhe acusar. Só que Jesus, uma vez mais eu reitero, Jesus não é gente. Eles fizeram uma pergunta. Quem faz uma pergunta espera o quê? Só que Jesus responde pergunta com outra pergunta. Jesus disse: está certo, agora é a minha vez. Quem é de vocês que não tendo pecado, atira a primeira pedra? No que ele disse isso, começou a escrever com o dedo em terra. Alguém jogou uma pedra naquela mulher? Por quê? Porque todos... Mas como eu sou um jovem e gosto de pensar, por que Jesus fez a pergunta e eles não atiraram? O que eles tinham nas mãos? E por que não as tiraram das mãos para cumprir a lei? Porque Jesus fez a consciência deles, só que fez a consciência deles pesar mais do que o quê? Sabe o que é que Jesus está dizendo para o religioso? Como é que você quer apedrejar alguém, se a pedra que tu tem na mão é mais leve do que o peso da tua própria consciência? Como é que você quer condenar alguém, se a tua consciência pesa mais do que a pedra que você carrega para matar um pecador? A religiosidade da época de Cristo expurgava os pecadores. Eles se julgavam tão santo, e tem até uma cultura rabínica judaica que diz que eles já nasceram salvos por serem filhos de Abraão. Os pecadores, traduzindo, nós, os gentios, eram expurgados daquela religião. Eles eram tão santos que pecadores não tinham vez. Só que enquanto a religiosidade daquela época mandava pecador para longe, apareceu alguém pregando e a mensagem dele era essa, ó: vinde, vinde, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai do meu fardo que é suave e leve. A religiosidade mandava pecador para longe, Jesus trazia pecador para perto. E eu gosto de Bíblia. Lucas 15:1.
Isso aqui mexe comigo. O que ele prega que o pecador não vai para longe, mas o pecador vem para perto? Está escrito: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Logo eu pergunto: quem está no pecado está o quê? Paulo escreve aos Romanos: quem está no pecado está morto em seus delitos e pecados. Então o pecador está morto. E quanto mais ele ouve Jesus, ele não faz isso, pastor Natanael. Ele não faz isso quando ele ouve Jesus. O pecador é Jesus pregando, e o pecador? O que ele prega não manda pecador embora. O que ele prega traz pecador para perto. Logo, o que ele prega? Se quem está no pecado está morto, aí a Bíblia responde, a própria Bíblia. Jesus está pregando, João capítulo 6. Parece que o culto vira culto de doutrina. A palavra vai ficando dura. Aí Pedro encosta nele e diz: Jesus, teve 3 obreiros que já pediram até carta de mudança, estão saindo da igreja. Jesus, me dê sua carta, me dê a caneta, vá-se embora com eles também. Aí Pedro: e para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida? Foi isso que Pedro disse? Sim ou não? Foi não. O Pedro nunca disse para onde, porque para onde é lugar. E eu não sou salvo por causa de um lugar, eu sou salvo por causa de uma pessoa. Nunca será para onde, sempre será para quem iremos nós. Se só tu tens palavra de vida eterna. Aqui eu aprendo porque que o pecador, quando ouve Jesus, não vai embora, mas vem para perto. O pecador está morto, a palavra é de vida. Quanto mais palavra ele ouve, a morte vai saindo e a vida entrando. Cadê você que foi alcançado pela palavra de vida? Me dê um sinal e diga alguma coisa para adorar a Ele. Eu corro. Jesus levanta a sua cabeça e diz: ó mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Mulher, faz uma coisa, vai embora e não peques mais. Só que a lei que mandava apedrejar era a lei de quem? Moisés. E a lei de Moisés foi escrita em quê? Tábuas de pedras. Olha as pedras. Moisés escreve a tábua de pedra. Paulo vai escrever aos irmãos em Corinto. 2 Coríntios, capítulo 3, do 3 ao 10. Paulo fala da superioridade da nova aliança, do novo pacto, sobre a antiga aliança e o antigo pacto. Paulo fala e defende que a nova aliança, a aliança do Espírito, ela é superior, ela supera a antiga aliança, a aliança da lei. 2 Coríntios 3:3, por favor, olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 3:3. 3:3, tá? 3:1. 2 Coríntios 3:3. Porque já manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas mas nas tábuas de carne do coração. Bota o 6. O qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra e o Espírito vivifica. Quando Paulo fala da letra, Paulo se refere à lei. A lei gera morte, mas o Espírito gera vida. Eu vou te provar no 7. Isso e o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era transitória. Entenda isso. Paulo defende que a nova aliança, o novo pacto, supera em tudo a antiga aliança. A aliança do Espírito supera a aliança da lei. E vocês são uma igreja extremamente bíblica. Vamos agora fazer um paralelo, traçar um paralelo de como aconteceu para descer a lei e como aconteceu para descer o Espírito. Quantos dias Moisés passa em cima do monte para receber os 10 mandamentos, o decálogo? Quantos dias? Depois de 40 dias Moisés desce. Quando Moisés desce com as tábuas de pedra, morreram quantos israelitas naquele dia? 3.000.
Êxodo 32, 28. Então vamos lá. Moisés sobe, passa 40 dias. Depois de 40 dias, Moisés desce. Quando Moisés desce, já está corrompido lá embaixo. Até porque quando o líder se ausenta, a corrupção lá embaixo. Depois a gente fala sobre isso. Moisés está lá em cima, pensaram que ele não desceria mais. Vamos confeccionar o nosso próprio Deus. Vamos fazer o nosso bezerro de ouro. 3.000 morreram na descida da lei. Agora bora para o Espírito. Quantos dias Jesus passa ressuscitado sobre a face da terra antes de subir? 40. No 40º dia Jesus é assunto aos céus. Depois de quantos dias que Jesus sobe, o Espírito desce? 10 dias. Na sua totalidade 50. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da festa da Páscoa. Quando o Espírito desce, quem prega cheio do Espírito? E quando Pedro prega cheio do Espírito, quantas almas aceitam ao Senhor? Então peraí, quando a lei desceu, morreram 3.000? A lei desceu, morreram 3.000. O Espírito desceu, 3.000 nasceram de novo. Eu vou repetir isso aqui. Eu não estou mais debaixo da lei. Eu não preciso mais de tábuas de pedra para me dizer o que é certo e o que é errado. Erinaldo, você precisa de quê? Só preciso de o Paracletos, o amigo Espírito Santo. Cadê a igreja que carrega esta presença? Porque ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei um outro Consolador. Cadê a igreja que ainda carrega esta presença? Me dê um sinal e diga alguma coisa para adorar Jesus, se você crê no que eu estou pregando. Eu tenho 12 minutos e eu concluo. Diga para quem está do seu lado, diga assim: você não está mais debaixo da lei, você está debaixo do Espírito. Você está vivendo a dispensação da graça. É graça, mas não foi de graça. Foi o precioso sangue de Jesus Cristo Nazareno. Cadê a igreja que foi comprada, lavada, remida neste sangue? Termino. Jesus deixou de ir para Betânia por causa da pedra na mão dos homens? Não. Jesus vai para Betânia. Quando Jesus chega em Betânia, Marta vai ao seu encontro ainda no meio do caminho e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aí Jesus vai tratar a incredulidade da irmã Marta. Marta, o teu irmão há de ressuscitar? A incrédula diz: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. A irmã Marta era boa de teologia. Parece que a irmã Marta pegou 1 Tessalonicenses 4,16 e passou assim no rosto de Jesus. Isso aí eu já sei. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Eu imagino Jesus olhando para Marta e dizendo: ô irmã Marta, a questão aqui não é teológica. A questão aqui é se tu creres. Não, mas eu sou muito bom em armatiologia, soteriologia. E ele dizendo: não, a questão nunca foi teológica. Se tu crer, verás a glória de Deus. Sabe o que é que Deus está falando conosco? Estude, se capacite, mas nunca deixe de crer que Deus tem poder para fazer aquilo que você não pode fazer. Erinaldo, mas eu tenho tanto conhecimento. Você pode ter o conhecimento, mas quem tem todo o poder para fazer aquilo que através da sua fé vai acontecer é só aquele que está sentado no trono de glória. Cadê a igreja que crê? Se você crer, verás a glória de Deus. Já como é para obreiros, nós estamos nos tornando muito céticos. Estuda tanto, se capacita tanto e reitero nada contra. Aí se Deus desce na casa, tem um mover. Não, isso não é Deus. Deus não faz mais essas coisas. E eu vim aqui para dizer para o cético: pois somente crer. Aí tu vai ver o que ele tem poder para fazer aquilo que você não tem poder para realizar. Cadê aqueles que creem que pode ser esta noite? Aí Jesus tratando com a Marta, Jesus vai quebrar a incredulidade da Marta. Eu imagino nesse diálogo, pastor Mercinho, a Marta dizendo assim: pois tá bom, pois me diga quem é o Senhor. Ele disse: está certo.
Pois eu vou te dizer quem é que eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisto, Marta? Em nenhum outro evangelho Jesus fala sobre o seu atributo do eu sou, como em João. Pelo menos por 5 vezes ele fala desse seu atributo. João 6,35, ele é o pão da vida. João 8,12 é a luz do mundo. João 10,9 é a porta. João 10,11 o bom pastor. João 14,6 é o caminho, a verdade e a vida. João 15, ele é a videira verdadeira. Ele é o que tu precisa na crise que tu está vivendo. Quem crê que o eu sou já está passeando aqui no meio desta casa? Eu fecho a Bíblia e concluo. Ele tratou com a Marta, mas faltava ele tratar com quem? Diga, Maria. João 11:28 está escrito assim, ó. A Maria ficou em casa. Tendo dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá. E ele faz o quê? Chama. Termino aqui. Aquele dia era um dia fácil para Maria. Aquele dia para Maria é dia de dor, é dia de luto, é dia de pranto, é dia de silêncio. Só que nesse dia que a Maria está de luto, chorosa, porque a Bíblia diz que a casa estava cheia de judeus que foram lá para consolá-la, a Marta volta para casa, 28 ainda. E o que a Marta diz para Maria? Está escrito em segredo. A Marta chega para Maria e diz assim: Jesus está aí, viu, Maria? Se a Marta para aqui, tudo bem. Mas a Marta diz: Jesus não só está aí, Jesus está ali chamando. Sabe o que é que eu imagino a Maria perguntando? Marta, Jesus sabe que eu estou de luto. Marta, Jesus sabe das minhas dores. Jesus sabe dos meus traumas, das minhas crises. Sabe o que é que eu imagino a Marta dizendo? Maria, Jesus sabe de tudo isso. Mas mesmo assim Ele continua te chamando. Consegue perceber que às vezes os nossos maiores chamados vêm nos nossos piores dias? E talvez eu estou pregando para alguém que entrou aqui nessas portas e você nunca entendeu por que Ele te chamou no pior dia da tua história. Você estava quebrado, de luto, choroso, cheio de traumas, carregando sequelas, feridas, mazelas. Aí alguém foi lá na tua porta, olhou para ti e disse: Jesus está te chamando. No 28 ela ouve o chamado. 29, ela ouvindo isto, levantou-se logo. Consegue perceber que todo chamado tem um propósito, sim ou não? E o propósito desse chamado era fazer Maria tomar qual atitude? Sabe o que é que Deus está mandando dizer para alguém? Se eu não tivesse te chamado naquele dia, você estava caída naquele chão até agora. Eu vou repetir isso aqui. Agora você está entendendo por que Ele mandou te chamar no pior dia da tua história? Porque se Ele não te chamasse naquele dia, nem força para sair daquele chão você teria. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que este chão não é o seu lugar. Tem um chamado para colocar alguém de pé uma vez mais aqui na Assembleia de Deus em Caucaia. Se você quiser e puder, com muita graça, segure na mão de alguém que sentou ao seu lado. Eu estou lhe pedindo isso pela 3ª vez. Segure na mão de uma pessoa que está ao seu lado, mas segure com graça e diga para ela: eu sei que está doendo, a lágrima está descendo. Eu sei que tem horas que dá vontade de devolver o cargo. Eu sei que tem horas que os traumas te assolam. Mas uma coisa eu também sei: não é hora de ficar caído, prostrado, procrastinado. Tem um chamado para colocar homens de Deus de pé. Tem um chamado para erguer alguém do luto, do pó, da cinza, do muturo. E eu respeito quem não crê, mas eu creio até os ossos. Tem uma mão aqui neste templo para tirar alguém do chão mais uma vez. Nem que seja preciso eu mandar alguém bater na tua porta todos os dias, eu vou levantar você quantas vezes for necessário. Quem
crê que tem uma mão que está tirando alguém aqui esta noite? Levanta, Maria. Eu sei das tuas crises, eu conheço as tuas dores, mas mesmo assim eu estou te chamando, eu estou te levantando. Quem crê que tem chamado para colocar alguém de pé nesta EBO? Abra a boca e agarre esta palavra como profecia. Vai, vai, vai. Eu consigo ver a mão do poderoso levantando alguém aqui hoje. Uribiquemarra sobre de remediafá. Se coloque de pé comigo, por favor. Ela é malase queimando rivícia. Erinaldo, mas eu estou caído. As crises me fizeram ir para o chão. Mas tem um chamado de Deus para te colocar de pé mais uma vez. Tem um chamado de Deus para erguer alguém uma vez mais aqui nesse ambiente. Quem crê que esta noite é uma noite de chamado para levantar alguém, me diga alguma coisa. Ela se levanta. E ela se levantou para se encontrar com quem? Com Jesus, sim ou não? Mas quem foi a única pessoa que ouviu o chamado? A Maria e Marta, porque a Marta contou para ela em segredo. Para me concluir, versículo 31. No 28 ela ouve o chamado, no 29 ela se levanta, no 29 ela vai ao encontro dele, está escrito. Agora o 31. Vendo pois os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantaram e saíram, seguiram-na dizendo, lá vai ela para o sepulcro, para chorar ali. Aí olha como a Bíblia é perfeita. A Maria se levantou para ir chorar na sepultura, gente. A Maria se levantou para se encontrar com quem? Então sabe o que eu aprendo aqui? Quem não ouve o teu chamado, jamais vai entender para onde você está caminhando. Eu vou repetir. Quem não ouve teu chamado, nunca vai entender para onde teus pés estão te levando. Quem não ouviu o chamado dela, disse isso aqui, ó. Lá vai ela para a sepultura. Sepultura é lugar de morte. Eu imagino a Maria encontrando eles no meio do caminho, dizendo, é raro. Eu não me levantei para se encontrar com a morte. Eu me levantei para ter um encontro com o dono da vida, aquele que venceu a morte. Cadê você que veio aqui para ter encontro com ele? Me dê um sinal, diga alguma coisa para adorar. A Maria, quando vê Jesus, pastor Marcinho, ela joga-se aos seus pés e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando a Marta viu Jesus, a Marta disse as mesmas palavras. Ambas disseram as mesmas coisas, mas Jesus só atendeu a quem? Maria. Porque a questão não é o que eu falo, mas como eu falo. A Marta veio por cima, a Maria veio por baixo. Lá em Lucas 10:39, a Marta está atarefada e a Maria está onde? João 11, a Maria está onde? João 12 está tendo um jantar na casa de um homem por nome Simão leproso. A Maria está onde? Quando Lázaro estava vivo, a Maria estava onde? Lázaro morreu e a Maria foi para onde? Lázaro ressuscitou e a Maria continua onde? Sabe o que a Maria está dizendo? Não importa a crise que eu estou vivendo, ela não muda a minha posição de adoração diante de ti. Deixa eu ver se tem adoradores aqui esta tarde. Porque se tem uma coisa que Jesus nunca procurou pregador, pastor, cantor. Erinaldo, o que Jesus procura? Verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Cadê os adoradores aqui de Calcaia? Me dê um sinal. Abra essa boca para adorar Jesus. 10 segundos para você adorar. Você pode? Cadê os adoradores aqui nesta noite? Me dê um sinal. Abram essa boca e glorifiquem a Ele. Devolva esse microfone a quem é de direito. É maraça, relava sobre anda. Deremando no que queimate, remude ofar. Quem crê que Jesus ainda renova no meio de um culto? Quem crê que Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele ainda batiza. Quem crê
Quem crê que esta noite Ele vai dar vida, vai tirar alguém de dentro de sepulcro, vai voltar a aquecer uma vez mais. Quem crê que este corpo gélido vai voltar a aquecer, o sangue vai voltar a bater de novo. Quem acredita nisso? Yes. Eu sei que Ele já está chamando alguém. Sai daí, rapaz. Este sepulcro não é o teu lugar. Eu sou teu amigo. Eu vim te dizer: sai deste sepulcro, porque eu estou te chamando pelo nome aqui esta noite. Devolvo. Você crê que eu fiz esse arrodeio todo para parar aqui? Lázaro era o que de Jesus, gente? E os amigos adoecem, sim ou não? Não só adoecem, como eles adoecem, a enfermidade se agrava e eles chegam a óbito. Só que um amigo deles é Jesus. E se tem um amigo que não abre mão de um amigo porque morreu, o nome dele é Jesus. Talvez eu estou pregando para alguém que você é amigo de Jesus. Aí você adoeceu espiritualmente, veio a óbito espiritualmente, e todos disseram assim, ó: morreu, abandona. Só que teve um que disse assim: eu vou lá e eu vou acordar o nosso amigo. Só se isso aqui for com você, independente de onde esta pessoa estiver dentro deste tempo, se tem alguém aqui dentro que nunca desistiu de ti. Muitos disseram: abandona, desiste. Se tu tiver um mínimo de gratidão, nem que seja pastores que estejam aqui no altar, você vai sair da onde você estiver e você vai abraçar esta pessoa. Se tiver alguém dentro deste tempo que foi lá na porta daquele sepulcro e disse: sai daí de dentro, porque este lugar não é para você. Eu queria que você saísse da onde você está, da onde você está. Se foi pastor Erivelto que nunca desistiu de você, você vai sair da onde você estiver. Eu vou te dar 10 segundos. Se ainda resta um pingo de gratidão aí dentro de você, por alguém que nunca desistiu do teu chamado, nunca desistiu do teu ministério. Se pastor Messinho assim me autoriza, eu queria que alguém louvasse só um hino. E eu queria que você saísse da onde você está. Deus vai fazer algo grande aqui neste lugar. Saia da onde você estiver e vá até esta pessoa que nunca desistiu de ti. Vá até ele, vai lá. E você está sofrendo tanto assim. Isso. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Erinaldo, se não fosse esta pessoa, eu nem estaria aqui. Foi arremessado contra o carro. Erinaldo, eu já estive morto espiritualmente. Se você quiser e puder se sentir mais confortável, você vai vir com ele aqui pra frente. Você vai vir com ele aqui pra frente. Venha, se você se sentir confortável. Eu quero terminar, vem. Jesus que olha e te vê e diz: filho bom, saia de onde você está. O pó das cinzas eu vou te levantar. Vai. Sou o teu Deus, Vem. é só meu nome clamar. Venha, porque o amigo Espírito Santo está aqui. Venha, porque o amigo que não abandona está te esperando aqui. Isso. Já tem homem de Deus chorando aqui na frente. Corra. Aleluia. Neste momento vou abençoar. Saia da onde você estiver. Eu preciso orar, eu estou te esperando. Venha. Demonstre gratidão aí onde você estiver.
Se está aqui no altar, suba e abrace esta pessoa que nunca desistiu de ti. Que tudo está perdido. Aleluia. Vai vivendo iludido em fantasia. Isso. Corra. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Aleluia. Mas eu sei, Jesus Trabalha, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade aqui nesta casa. Se o Senhor quiser curar as feridas, no pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só o meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou eu estou te chamando pelo teu nome. Venha para fora, Lázaro. Venha para fora, rapaz. Venha para fora, moça. Quem crê que há uma voz que te chama e te convida para sair de dentro de sepulcros espirituais. Vai ter vida hoje aqui na Assembleia de Deus Calcaia. Vai ter vida hoje aqui neste ambiente. Eu não desisto de você. Eu sei que você ficou enfermo. Eu sei que você veio a óbito espiritualmente. Mas eu vim aqui para te dizer: eu vou remover a pedra e vou te chamar para fora. Venha em seu rosto. Venha. Pouco a pouco ele desapareceu. Eu faço um apelo e devolvo esse microfone. Diz que tudo está Aleluia. perdido. Vai vivendo iludido Aleluia. em fantasia. Foi arremessado pelo cais. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma. Tem um bálsamo de Gileade aqui nesta noite para sarar as suas feridas. Mas eu sei, Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Isso, abrace ela aí onde ela está chorando. eu vou te Acolhe alguém aí por um minuto. no pó das cinzas. Cuida de alguém aí por um minuto. Levantar. Eu sou teu Sou Deus. teu Deus, é só meu nome clamar. Aleluia. Sei que os sonhos se perderam Agora. no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Eu sou Deus. Mas sou Deus, que tudo pode, tudo vê. Glorifica a Ele. Nesse momento vou abençoar você. E aonde está você que chegou aqui esta noite? Dentro de uma sepultura espiritual. E talvez você veio aqui nesta noite sem expectativa nenhuma, com medo da pedra na mão dos religiosos. Mas hoje nós não te apresentamos um Cristo que apedreja. Hoje nós te apresentamos um Cristo que tem perdão, graça e misericórdia. E eu vou fazer esse convite: aonde está a primeira vida que talvez passou por as portas desse tempo, distante do amigo, dentro de um sepulcro espiritual. Jesus me trouxe aqui esta noite para te dizer que Ele está te chamando pelo teu nome. Ele não chamou Lázaro por apelido, nem tampouco de defunto. Ele chamou Lázaro pelo nome. Ele estava dizendo: o estado que Lázaro se encontra não altera a identidade dele. Ele ainda continua sendo Lázaro. Aonde está alguém que entrou aqui afastado, por favor, só se identifique, só faça isso aqui, ó. Eu só quero lhe ver afastado. Levante a mão assim, ó. Levante a mão. Tem uma moça de verde lá atrás.
Você quer continuar distante ou você quer reconciliar aqui? Você quer reconciliar? Corre para cá. Vem para cá, venha, venha. Cadê a segunda? Está aqui a segunda. Cadê a terceira vida? Que entrou aqui afastado, distante, morto espiritual. Tem um convite para você sair de dentro desse lugar de morte, dessa sepultura. Eu preciso devolver esse microfone. Cadê a terceira vida? Só se identifique, só faça isso. Erinaldo, eu estou aqui atrás, mas eu estou com vergonha. Cadê a terceira pessoa? Se identifique, faça assim para me lhe ver, ó. Faça assim para me devolver esse microfone. Levante a mão. Tem alguém lá atrás. Cadê ele? Levanta a mão assim, ó. Levanta a mão. Onde está? Denunciaram alguém ali, pastor Messinho. Levantaram a mão de um rapaz. Para me devolver o microfone, eu vou te dar 5 segundos para você tomar a sua melhor decisão. Cadê a terceira vida para Jesus aqui neste sábado? Eu sei que essas amarras estão te aprisionando, mas a pedra ele já removeu. A ordem já foi liberada. Removam a pedra. Agora você vai sair daí e ele vai te desatar. Tem ainda a terceira pessoa ou eu já posso orar? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, está aqui os teus filhos. Está aqui os teus servos. Pai, está aqui os teus filhos que foram sensíveis à tua voz e que ouviram aquilo que o Senhor tinha para tratar conosco. Pai, abençoa os teus filhos e faça por eles aquilo que nós não podemos fazer. Esses que estão voltando aos braços do Pai, que o Senhor os receba, como o bom pastor recebe a ovelha que está de volta ao aprisco. Senhor, firma os passos deles na tua casa, não somente nela, mas na tua presença. Blinde a mente destas pessoas, para que as setas e os dardos do maligno não possam mais ter legalidade de penetrar nos pensamentos. Firma eles na tua casa e não permita desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que eles possam permanecer firmes até a tua volta, Senhor. Que eles possam ouvir da tua boca: vindes bendito de meu Pai, e entrai no reino que estava preparado para vós. Toma-os na tua mão, fortalece, guia, cuida. Não solte a mão dos teus filhos por nada. Quem crê e acredita no que Deus falou conosco, diga glória a Deus. Quem pode glorificar Jesus por esse culto? Quem pode glorificar Jesus por esta noite? Você pode aplaudir aquele que é digno de honra, de glória e de adoração.